Fala pessoal, você está aqui em UOL Carros para assistir a mais uma avaliação, no caso agora do Citroën C3 Aircross, que é o último lançamento da marca, que nessa versão Shine aqui, que é a topo de linha com 5 lugares, custa R$ 129.990. Eu sou o Guilherme Menezes e a gente agora vai conferir mais detalhes dele com vocês aqui. Bora lá? Começando aqui a analisar a dianteira, a gente nota que ele tem linhas bem afiladas, né, para assinatura de LED. No caso, ela vem aqui na parte de cima, depois ela, como se fizesse uma curva, desce aqui para esse conjunto que realmente é a parte de farol, propriamente dito, né? E você vê que ele tem linhas bem arredondadas. No caso, ele destaca bastante as superfícies, como vocês podem ver, por exemplo, aqui no capô, que ele tem aqui uma parte mais cavada, mas que sobe na parte do meio. Temos também várias molduras de black piano, né, que é o preto brilhante, aqui para a grade dianteira. E aqui embutido também temos molduras cromadas para aumentar ali a sensação de requinte, que é bem característica do segmento dos SUVs, né? Então a gente também, agora falando da grade dianteira, por exemplo, temos aqui um padrão com molduras arredondadas aqui, no caso 3, mas um padrão horizontal de filetes, né? Isso aqui, no caso, faz a função, obviamente, de refrigeração do motor, junto aqui da parte de baixo, que inclusive é um pouco maior até. E a gente tem outra moldura na parte de baixo para ter mais um destaque de cor, no caso aqui pintado de um prata metálico, e esse conjunto todo do para-choque dianteiro, que até tem uma protuberância, é interessante ressaltar, para dar essa sensação de robustez, né? Ele circunda aqui os faróis de neblina na parte de baixo. E aqui a gente já tem um novo padrão do logotipo da marca, que é o chevron aqui, um pouco mais suavizado do que em outras gerações que a gente pôde destacar para vocês. Quando vamos aqui, começando para as laterais, a gente vê, mais uma vez, um alargamento da carroceria presente aqui na lateral. Já com relação às rodas, a gente também tem um padrão um pouco diferenciado do que a gente está acostumado a ver, porque a gente tem aqui 4 pares de 2 raios, né? Então, no caso, a gente totaliza aqui 8 raios, mas aquele padrão de metal com black piano, isso aí já está bem difundido no segmento e a gente observa mais uma vez aqui, né? Então, a gente tem aqui a parte de dentro em preto brilhante, aqui nas partes mais externas, esse metal aqui bruto, né, só escovado. E como essa é uma versão que leva inclusive um nome aventureiro, Aircross, né, a gente tem molduras aqui sem pintura, para ajudar aqui a preservar, né, essa característica de robustez, não só visual, mas também porque se bater alguma pedrinha, alguma coisa, não arranha a pintura, né? Além do pneu que tem um padrão um pouco mais alto, né? Ele tem mais volume para poder absorver mais as imperfeições do solo. É a linha Scorpion da Pirelli, no caso, um pouco mais aventureira. Quando seguimos um pouco mais aqui para trás, a gente vê também a capa do retrovisor em preto brilhante com repetidores de seta. A gente tem também aqui um plástico para fazer a unificação aqui da coluna dianteira com o teto, que por sua vez é todo de preto brilhante também. E apesar dos racks, eles não são funcionais, então eles até têm um aviso aqui para você não carregar eles com alguma coisa que vai dar ruim. E agora que vocês podem ver a lateral, a gente mostra para vocês como a Citroën conseguiu unir, né, esse visual um pouco mais aquadradado, que inclusive é sempre muito bom para otimização do espaço interno, mas também com as linhas mais fluidas, mais dinâmicas, né, que deixam ali o carro com uma impressão um pouco mais irreverente, inclusive, né. Então a gente consegue primeiro destacar essa linha que a gente já tinha mostrado, que ela pega aqui a caixa de roda dianteira, ela se une aqui à porta dianteira e acompanha até o começo da porta traseira, no caso falando dessa linha de baixo que é um pouco mais reforçada, mas a gente tem uma outra linha de cintura baixa aqui em cima que vai até a caixa de rodas traseira. Então o carro tem essas impressões de dinamismo, mesmo parado parece que o carro está até em movimento, né? Na parte imediatamente de baixo aqui a gente tem uma soleira com pintura padrão, sem ser a mesma cor aqui da carroceria. E quando chegamos aqui já à parte traseira, na parte de cima vemos uma linha que cai na parte aqui superior da porta traseira e ela começa a ter um aprofundamento aqui que gera até um pouco de efeito luz e sombra para reforçar essa imagem maior de robustez aqui, né? E a gente pode notar que ele tem um padrão bicolor. Como a gente já tinha adiantado, o teto é pintado de preto brilhante, mas ela tem a divisão dela bem aqui com a cor da carroceria. No caso, essa cor vermelha eu acho que fica interessante para dar esse contraste. E antes da gente falar realmente aqui da parte traseira, a gente nota que já nas laterais temos aqui o acabamento das lanternas traseiras, que elas são bipartidas. Então, no caso aqui, a gente tem um pouco até de efeito tridimensional na lateral. E o balanço traseiro nem é tão pequeno, o que vocês vão ver depois ajuda bastante no espaço de malas. E é nessa perspectiva que, na minha opinião, a gente consegue ver aonde o carro realmente
brilha mais. Se a frente já é imponente, aqui a gente já vê uma forma muito mais robusta, muito maior, e isso é uma coisa a se destacar do modelo, né? A gente tem aqui uma otimização de espaço interno que para a faixa de preço dele, ele é muito bem acertado, e para quem gosta de realmente levar muitas pessoas dentro do carro, como vocês vão ver depois no interior, a gente vai mostrar a questão do espaço interno, mas também aqui na capacidade de malas, esse carro aqui ele tem uma certa vantagem. Como a gente já tinha adiantado, né, ele tem aqui as lanternas que invadem para as laterais, mas elas aqui, quando a gente olha imediatamente na parte traseira, vemos aqui uma bipartição. Ela não tem um destaque muito grande, pelo menos durante o dia, nas assinaturas, mas ela tem um contraste interessante que ocorre aqui por meio dessas molduras de black piano aqui, que por sinal envolvem aqui essa pequena seção. Ela tem uma bipartição entre o pisca e a luz de ré. A gente tem também essa moldura de black piano que integra as duas lanternas traseiras. Ela tem aqui alguns cavados aqui, uma assinatura para deixar uma textura interessante. Mais uma vez a gente tem aqui a presença bem grande do logotipo da marca e você vê que o visual realmente é mais quadrado, né? Ainda assim ele tem superfícies aqui que parece que abraçam essa parte traseira do carro, além aqui do aerofólio, né? E a gente tem também um pouquinho aqui de protuberâncias na parte de cima, como se fossem difusores ali na parte de cima, né? Mas já falando aqui da parte de baixo, a gente tem aquela mesma pintura prateada aqui em tom metálico. É um para-choque bem protuberante aqui, que isola bastante a tampa traseira. E aqui também, né, mais uma vez, ele não é pintado de nenhuma cor para ajudar aqui a isolar a pintura. E a gente tem também aqui os sensores de ré. No caso, o carro tem tanto sensor de ré quanto câmera de ré. A câmera aqui no caso está posicionada bem aqui. E agora, finalmente, chegamos ao espaço de malas. Temos aqui 493 litros de capacidade. É um espaço muito bem aproveitado, apesar aqui de uma invasãozinha de caixas de roda nas laterais, porque você tem aqui uma disposição bem quadrada, né? Então, qualquer coisa que você colocar aqui vai ter a acomodação muito boa. Fora que você também pode remover aqui essa parte de cima, né? Então, como a gente pode demonstrar aqui para vocês com a remoção aqui, o espaço se amplia ainda mais. Porque aqui a gente tem um teto, como vocês podem observar, que ele é bem elevado, então até objetos altos podem se encaixar aqui tranquilamente. E ele tem uma base aqui, né, mais aprofundada para também ajudar na otimização do espaço interno. E esse tapete aqui acompanha o carro e ele serve para você não sujar aqui o carpete. Mas se você levanta bem aqui, você pode observar que temos aqui um step do tipo temporário, né? Então é aquele pneu mais fininho com triângulo, macaco, para você fazer ali o procedimento de troca de pneu furado. E é basicamente isso. Mas é bem interessante destacar para vocês. E agora chegamos ao interior do carro, um ambiente um pouquinho mais fresco, diga-se de passagem, porque lá fora, como vocês podem notar aqui no marcador, está 38 graus. Não está fácil não. Mas agora sim a gente pode mostrar o que é essa otimização do espaço interno que a gente comentou lá fora e os outros atributos que a gente encontrou para os ocupantes aqui. Podemos começar aqui pela disposição do painel, né? A gente tem saídas de ar laterais um pouco maiores, elas que por sua vez têm ali molduras de black piano e apliques cromados também. Mas o que ainda assim mais salta aos olhos são essas superfícies aqui com esse tom um pouco bege, um pouco prata, né? Tem esse misto aí de cores com textura. Nada é sensível ao toque, isso inclusive é um ponto negativo que a gente tem para destacar. Ele não tem nenhum tipo de acolchoamento aqui nas laterais, por exemplo. Isso foge um pouco da proposta de requinte que tem os SUVs, querendo ou não. No caso aqui da multimídia, a gente está falando de uma tela de 10 polegadas, é a mesma que vem ali no Citroën C3, e já é a renovação da tecnologia que a Peugeot Citroën, né, a antiga PSA, usa para os seus modelos. A diferença é que aqui agora a gente tem um cluster TFT de 7 polegadas, ele também é configurável aqui pelo volante, né? Então vocês podem ver aqui tanto conta-giros, quanto aqui informações sobre pressão dos pneus, dados de viagem, né, com autonomia, consumo médio e velocidade média. Aqui outras informações, porque um é Trip A, outro é Trip B, né? Aqui uma tela mais reduzida, mais minimalista. E aqui, por sua vez, a gente tem um medidor de eficiência, né? Um tipo de econômetro, que, né, no caso aqui, uma barrinha, ela avança ou recua para mostrar se você está sendo mais ou menos eficiente. Não temos ar digital aqui, nem carregador de indução, mas ainda assim temos ali um bagageiro legal aqui para você acomodar tranqueira. Não falamos, mas também temos uma parte mais recuada aqui do painel dianteiro com aquela mesma cor dos para-choques pintado de prata metálico. E querendo ou não, há um padrão bicolor no interior, porque a gente tem acabamento escurecido aqui e o forro de teto
ele é creme, né? Um pouco mais claro. Interessante destacar aqui o padrão dos bancos, que eles também têm tons diferentes de cores. Aqui é uma cor mais acinzentada. Aqui temos um tecidinho para dar uma quebrada aqui no couro que o carro utiliza. Costura laranja para dar uma quebrada na costura branca que ele também utiliza. E partes mais escuras que no caso vemos aqui para o encosto, para a lateral e ali para a parte onde você vai apoiar as coxas, e que é onde acaba o banco, né? Mas ele tem esse desenho mais geométrico aqui, enfim, que isso se repete naquela grade dianteira que a gente mostrou para vocês. E o carro com isso tem a sua linguagem visual própria, ele dialoga dentro e fora da mesma forma, né? Isso é bem interessante de destacar. E o motorista tem apoio de braço também, mas ele não é exatamente um apoio muito eficiente, porque eu acho ele um pouco baixo. Isso ao dirigir eu vou falar para vocês também como é que são as impressões, mas já posso adiantar isso para vocês de prontidão aqui, porque ele poderia ser só um pouquinho mais levantado para você ter um descanso maior do braço dianteiro, e ele não tem nenhum tipo de catraca ou alguma coisa que pare ele numa posição mais alta se você assim desejar. Mas se ali na frente o ambiente já é bem grande, como vocês puderam ver, aqui atrás eu diria que é maior ainda, porque a gente, apesar de ter um túnel central, você pode acomodar os pés aqui tranquilamente. No caso eu faria dessa forma e ainda sobraria um espaço legal nas laterais. E como a parte aqui do acabamento ela é bem otimizada, porque ele é bem estreitinho aqui, por exemplo, né, caberiam 3 adultos com tranquilidade. E se eu for o ocupante atrás de mim mesmo, eu que meço 1,72 e regulei esse banco para mim, sobra bastante espaço. Então realmente é um carro que a gente pode dizer que sim, tem um uso bem interessante para famílias aí de 4 ou até mesmo 5 pessoas. E que nem ali na frente a gente tem os padrões de cores aqui que variam desse cinza escuro, do cinza mais claro, da parte de tecido e por aí vai aqui também. Para conectividade do Apple CarPlay ou Android Auto, você pode fazer aqui via cabo, né, que a gente está fazendo. E temos também mais plugs USB, mais 2 aqui no caso para a parte traseira. E como é típico de Peugeot e Citroën, né, o comando dos vidros fica aqui no console, que no caso é uma medida que eles fazem muito para a economia de fios, né, de chicotes, porque aqui você tem, enfim, uma proximidade maior com o comando central dos vidros, e aí a fiação não vai precisar passar por aqui e, sei lá, o comando ficar por aqui, por exemplo, né? E agora, finalmente, ao volante do Citroën C3 Aircross. A gente vai aqui passar os destaques, os pontos positivos, os pontos negativos aí para vocês, sobre a perspectiva de quem toca a máquina aqui. A princípio a gente nota que a ergonomia dele nem é das melhores, nem é das piores. No caso, você consegue se acertar bem aqui ao volante. O único ponto é que ele só tem ajuste de altura, né? A direção aqui, a coluna só vai para cima e para baixo. Então ela, pelo menos para mim, nas minhas proporções corporais aqui, ela fica um pouco distante do braço, né? Ó, porque a posição ideal deveria ser assim. E enquanto as minhas pernas estão boas. E eu também sinto que eu fico um pouco elevado demais, mesmo eu medindo 1,72, estou imaginando alguém mais alto, né? E ele não tem como baixar mais do que a regulagem que está agora do banco. Mas mesmo assim não é uma posição desconfortável, até porque o próprio banco tem uma espuma agradável. Ele tem também um pouquinho de rigidez, o que é interessante para você se manter estável aqui, né? E tudo é muito fácil de acesso aqui, tanto na parte aí dos comandos do volante, quanto, enfim, multimídia, aqui a parte do ar-condicionado. E como eu disse para vocês, né, essa tela eu só senti que ela é um pouquinho pequena, poderia ser um pouco maior. De repente, o que dá a impressão de que ela não é tão grande é talvez a cor que ela utiliza, né? Porque ela, como é uma cor mais escura, talvez ela feche um pouco, enfim. Se fosse um pouco mais claro, iria dar uma exibição mais otimizada aí. Mas você vê, é um carro bem silencioso, né? Ele inclusive usa aquele motor turbo que em qualquer carro que ele é utilizado ele não é ruidoso, não faz barulho. E o único ponto é que se você não está no modo esporte, que você pode inclusive acionar aqui na lateral, se você às vezes precisar de uma resposta um pouco mais imediata, ele demora um pouco para responder. No modo esporte isso já não acontece tanto, até porque ele tem uma função de, vamos dizer assim, reduzir a polia do CVT e aí ele fica mais imediato. Acho que ele até mexe também em calibração de acelerador, né? Mas que nem a gente adiantou para vocês, que a gente até falou um pouquinho aí de ficha técnica, ele tem o motor mais forte da categoria dos 1.0, né? Até porque no caso você tem o Renegade, que já nas versões de entrada custa parecido com o C3 aqui, já usa o motor 1.3 de 185 cavalos. Aí já é um salto. E muitos que vão preferir mais motor vão pegar o Renegade, mas ao mesmo tempo que é um carro mais econômico,
não deixa a desejar na parte de desempenho, né? Inclusive ele faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos, o que é muito bom até para um carro desse porte. E a dirigibilidade dele também é interessante, porque você vê, ele tem aqueles pneus um pouco mais altos, é um carro com um curso de suspensão mais longo, então ele consegue filtrar muito bem as imperfeições do solo. Ainda assim você consegue sentir o asfalto, a forma como a direção copia ele, direção que por sinal é bem leve, ó, só com um dedinho você consegue mexer, direção elétrica, né? Então ele é um carro muito bem acertado, eu diria, como um todo. Você sente um pouco ali o tamanho dele, né? Então no caso, putz, sei lá, você vai fazer uma curva um pouco mais fechada ou passar numa lombada, você vê que a roda dianteira passa bem antes da traseira, né? É um carro grande, mas nada que comprometa, né, a facilidade de dirigir. Se você nunca dirige um SUV ou um carro maior, aqui você não vai ter dificuldade, o que é um ponto bem positivo. E é isso aí, pessoal. A avaliação do Citroën C3 Aircross vai ficando por aqui, mas não deixe de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam do lançamento da marca francesa. E, aliás, se vocês quiserem descobrir ainda mais pormenores sobre o carro, acessem a editoria de carros do UOL, onde esse vídeo, inclusive, estará inserido, porque lá a gente coloca realmente todo o detalhamento da nossa avaliação. E é sempre legal se você quer conhecer mais a fundo sobre qualquer modelo que a gente avalia aqui. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Continue sempre aí com a gente. Fortíssimo abraço, galera! Qual?